Olá, meus amigos, tudo bem? Há muito tempo eu não vim aqui fazer um vídeo dessa natureza para vocês. Alguns pontos de reflexão que eu sempre trazia antes relacionado à cultura, à educação, ao aprendizado humano de modo geral. Eu faz tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, né? A rotina, o trabalho em si, consumir o tempo. Mas essa realidade que estamos vivendo agora da Copa do Mundo, da eliminação do Brasil, deu um impulso para a gente retomar a retomar o pensamento mesmo, do aprendizado, da cultura, e ver o que a gente consegue aprender com essa experiência da eliminação do Brasil mais uma vez, onde as pessoas estão entristecidas. Então, o que eu quero refletir sobre isso? Eu coloquei no título sobre a questão da tecnologia, do celular, que vem sendo um processo de anticultura para o futebol brasileiro, e eu vou explicar o porquê. Mas antes quero começar aqui o raciocínio, partindo do seguinte ponto. A questão cultural do Brasil relacionada ao futebol, a maneira como ela vem morrendo desde então. Quando o Brasil perde, sempre as Copas que o Brasil perdeu, sempre o discurso era: precisamos retomar, precisamos refletir, entender o que aconteceu, o que está acontecendo, não é mais como antigamente, então precisa fazer um processo, e a CBF, e os treinadores, e a comparação com o futebol europeu. Esse processo tem que ser feito, né, essa reflexão, só que ele precisa ser feito de modo profundo. Pensar a relação do brasileiro, do futebol, com a sua cultura e o seu modo de jogar, e partir aí, pensar ali qual foi o ponto de partida onde isso começou a cair. Então a gente precisa pensar agora num processo de reeducação do futebol, pensar ele relacionado ao processo cultural do ser humano. Isso vai desde a base, mas não só da base ali do processo de aprendizado do futebol, né, que começa na base do sub-20, né, sub-15 até chegar no profissional, mas é algo que parte do aprendizado desde da escola, das famílias. Porque se você olhar antigamente, eu até comentava esses dias com um amigo, ó, parecia que antes todo mundo estava apto para disputar uma Copa do Mundo. Era incrível, todo mundo sabia jogar bola. Você chegava no seu condomínio, no seu bairro, todo mundo era bom de bola, tinha uma noção. Tinha aqueles que se destacavam mais por suas habilidades, mas todo mundo tinha noção. Todos os condomínios, os bairros tinham o time do bairro, o time da escola, interclasses super disputadas. Assim, o pessoal tinha muita consciência, porque é algo enraizado na cultura. O brasileiro gostava de jogar bola. A hora de lazer do brasileiro era jogar futebol. Todo mundo jogava. E percebemos que isso foi morrendo com o passar do tempo. E é o ponto do título do vídeo, que é a questão da tecnologia, da comodidade e da chamada que essa cultura de massa faz para deixarmos de lado os pontos de virtude e buscar apenas aquilo que são deleites à nossa vida sensorial, aos prazeres, à dopamina. E isso a gente precisa ter consciência urgente, conscientização que parte desde as escolas para as famílias, para ter cuidado com as crianças relacionado aos celulares, aos computadores. As crianças têm passado muito tempo, qualquer coisa é celular, aplicativos e jogos e tudo que se tem hoje dentro do celular, que fez afastando a gente dessa cultura, que no exemplo aqui agora é o futebol, né, futebolístico, mas a gente podia aplicar em várias outras coisas. Parece que não está se tendo paciência mais de assistir o futebol, não está tendo paciência de viver o futebol, todo aquele processo de jogar, tá se tendo uma preguiça de viver aquilo, por conta dessa velocidade que se tem no mundo moderno, especialmente o que o aparelho celular traz pra gente. Por exemplo, se você tinha momentos antes, você queria assistir um desenho, né? Desenho é uma coisa tranquila para você relaxar, ter um entretenimento, mas você tinha que esperar, né? Você tinha que esperar o horário certo, depois do jornal, antes da novela. Você tinha, durante o desenho, você tinha os comerciais, ficava lá 5 minutos de comerciais.
E aquilo parece simples, parece até besta, né? Isso. Mas como aquilo vai te educando, vai te dando paciência, vai te colocando ordem, né? Tudo tem seu horário. Agora eu paro, eu assisto, agora acabou. Eu tenho que achar outra coisa para fazer. Diferente do que o celular nos proporciona hoje. O celular tem tudo na mão. Se eu quero assistir o desenho, eu tenho toda a temporada, um atrás do outro. Tudo que eu quero está muito pronto. Eu quero isso, eu já tenho. Faz algo tudo muito imediato e faz com que o ser humano se afaste das coisas ali que nos ordena de fato, que nos traz virtudes. E o futebol é um esporte, né? E como esporte está amarrado de virtude, né? As regras, o jogo em si, né? O companheirismo, a visão do todo que você tem que ter do seu time, os pontos de inteligência que você tem que pensar, como que eu vou fazer para furar aquele adversário, aquela defesa. Tudo existe, as questões da ação, da mentalidade humana, ligado a instinto, algo instinto, a habilidades motoras com habilidade da mente, tudo envolve. Mas essa vivência que o ser humano está tendo de tudo agora, tudo pronto, prazer imediato, num aparelho de celular, sem o cuidado dos pais, dos professores, dos educadores relacionado a isso, se você for observar, tem afastado o homem, no caso o Brasil, o povo brasileiro, de determinadas coisas que antes nós éramos, né, excepcionais, e agora estamos ficando comum para baixo de outras nações. E aí a gente pode discutir, né, as coisas mais profundas relacionadas à metodologia ali do jogo, né? Como o brasileiro foi perdendo a sua identidade cultural de jogar futebol. O Brasil, a cultura é interessante, a gente já refletiu muito sobre isso, né? A cultura é o próprio modo de ser, o próprio modo de enxergar a vida e de agir sobre as coisas da realidade, né? A cultura determina o modo de ver as coisas. E no futebol brasileiro é interessante isso, que é o modo de ser do povo brasileiro, aquela alegria, né, aquela esperteza, né, de viver a vida, mesmo sendo impossível, e consegue viver, consegue vencer. É aquela raça, né, mas é preciso ter gana, é preciso ter raça. Você vê aquilo acontecendo no futebol. Aquilo é a cultura do povo manifestada ali no futebol. Conforme foi acontecendo as coisas, o futebol foi tentando imitar o jeito de jogar europeu, né? Muito estratégico, muito físico, até mesmo pela falta da habilidade do brasileiro. O Brasil foi vendo essa queda e querendo se adaptar àquela nova realidade, não sendo parte da sua cultura aquele modo. Será que ia dar certo, né? Será que seria interessante você tentar fortalecer a sua cultura, o seu jeito de jogar, para aí até dar esse diferencial e enfrentar o adversário? Então são reflexões que a gente pode pensar ao nível cultural mesmo, né? É quando você vai assimilar uma outra cultura, aquilo te violenta de certa forma, né? Então, se você pensar isso no ponto de você visitar um outro lugar, viver de um modo como as outras pessoas vivem, aquilo, para você conseguir fazer aquilo, leva-se um tempo até você assimilar e aquilo fazer de certa forma parte da sua cultura também, né? O processo de endoculturação, aculturação, que se chama. Aí isso no futebol acaba sendo meio inevitável, né? Porque você tem muitos jogadores que vão embora para a Europa e é necessário assimilar isso, mas seria interessante você tentar, você vive esse contexto de futebol internacional, mas ainda tendo características da sua cultura. E uma delas que se perdeu, que nós vimos nesse último jogo contra a Noruega, foi a questão da raça. Eu lembro que na Copa de 94 tinha até a musiquinha, né? Taça na raça, Brasil. A raça. Onde já se viu você tá perdendo o jogo e não incomodar o adversário de uma maneira satisfatória, como nós vimos nos outros jogos, né? O jogo lá do Cabo Verde, da Argentina contra o Egito, né? Você tá perdendo, você tem aquela raça, pensar assim, a gente vai fazer uma reação tão grande que vai gerar um caos no adversário, que o adversário vai dar chutão, vai implorar para acabar o jogo. Isso não aconteceu. Isso eu acredito é porque o Brasil está perdendo suas características, está perdendo a sua cultura futebolística. A gente precisa retomar a situação, o ponto
de que o futebol possa ser uma cultura natural para o brasileiro. Ao nível assim, de chegar como acontecia antes, vai ter uma convocação da seleção brasileira e ficar assim jogadores de fora, 10 jogadores de fora que seriam tops. Tem muito vídeo hoje no YouTube, tem vídeo que o pessoal faz ou no Instagram que coloca 10 jogadores que não foram para a Copa de tal ano que seriam titulares absolutos hoje. Era um absurdo. Você fala, nossa, olha só, vai ter que levar só esses aqui, mas há tantos outros que poderiam terem ido e não foram. E isso porque era algo muito natural para o Brasil, a produção de jogadores, e hoje isso não acontece. Porque os que se destacam já vão embora e os que ficam aí não são bons porque não tem essa produção, porque já não está mais na cultura do brasileiro querer jogar bola o tempo inteiro. Bobeou, tem um espaço ali, um bolinho de papel, você faz o bolinho de papel, joga, põe os dois sapatos ali, forma o gol e vai, isso era natural, isso não acontece mais. Então a gente precisa rever sim, e aprender com essa eliminação do Brasil, mas pensar de um jeito mais profundo. Nós temos que pensar desse modo, fazer que a cultura futebolística seja restabelecida com as características do Brasil, com raça, perseverança, segurança, confiança naquilo que você sabe fazer. Tá ok? Então vou tentar fazer mais uns vídeos a respeito disso e a gente vai refletindo, tá ok? Um abraço, tchau, tchau.